Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a série sobre a carta aos Hebreus e hoje chegamos ao capítulo 2. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens. E importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco, nos orientando e nos ajudando a entender, não apenas a entender, mas colocar em prática aquilo que viermos a aprender da Tua lição. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então ler o nosso texto que se encontra em Hebreus capítulo 2. Leremos os 5 primeiros versículos e mais o versículo 8 e 9. A palavra de Deus, então, nos diz o seguinte: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. E o verso 8 diz o seguinte: todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Está falando de Jesus. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Qual foi a intenção da carta aos Hebreus? Será que foi falar do evangelho para não convertidos? O que nós aprendemos da palavra de Deus é que a carta aos Hebreus foi escrita originariamente para crentes em Jesus, especificamente para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. A principal intenção da carta não foi exatamente falar do evangelho para os não convertidos, mas sim fortalecer a fé desses novos cristãos. É fato, porém, que a carta pode ser de inspiração para não crentes também. Aqueles crentes leitores originais da carta viviam uma situação peculiar, pois parece que haviam deixado a comunhão de um grupo maior da igreja. Eles haviam abandonado os cultos, bem como estavam duvidando de sua fé em Jesus como Salvador. É fato também que os leitores originais da carta possuíam certa compreensão do cristianismo, mas, ao tempo em que estavam enfrentando desafios e perseguições, além de perseguições, desvios doutrinários, estavam tentando ou sendo levados a voltar às suas antigas práticas judaicas. Por conta disso, precisavam ser encorajados a perseverarem na fé. A partir do contexto judaico desses crentes, a carta se refere várias vezes ao Antigo Testamento, mostrando, entre outras coisas, que Jesus era o cumprimento das profecias e leis judaicas. Como parte de seu argumento, o autor de Hebreus se concentra em um assunto chave para aquele contexto, a saber, demonstrar aos seus leitores a qualificação da pessoa de Jesus como Salvador. Um dos desvios que aqueles crentes estavam vivendo era achar que os anjos eram maiores do que Jesus. Talvez esse fosse um dos equívocos que os estava levando a abandonar, de certa forma, o Salvador. Em contraposição a isso, vemos o autor afirmando que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, mas apenas por certo período. Isso ocorreu apenas quando da sua humilhação e sacrifício na cruz,
pois, logo a seguir, ele foi colocado em uma posição de poder como Salvador. O autor demonstra que Jesus é alguém plenamente habilitado como Salvador. Lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 9, que nós lemos, podemos ver o seguinte, a leitura dele. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. O autor defende com esse argumento que, tendo experimentado a morte e vencendo-a, Jesus habilitou-se para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. No próximo quadro, uma pergunta. Qual é a mensagem central da Epístola aos Hebreus? Uma das mensagens do autor de Hebreus, talvez a mais relevante, dirigida a cristãos, é que só teremos uma vida cristã vitoriosa se apreciarmos a grandeza de Jesus e vivermos confiando em Deus pela fé, não nos afastando dele. Note que o autor aqui não está falando de salvação, mas de vida cristã. Como parte dessa mensagem sobre vida cristã, podemos dizer que o autor de Hebreus faz dois apelos a seus leitores, para que perseverem na confiança e na fé no Senhor. O primeiro apelo é negativo e o segundo é positivo. No primeiro apelo, aquele que é o negativo, ele apresenta palavras de advertência, cada uma delas alertando seus leitores sobre o perigo de se afastar de Deus. Esse primeiro apelo, o de teor negativo, mostra as consequências de não prestar atenção às 5 advertências que ele faz. Vamos lá nas advertências? A primeira é o perigo de se desviar da verdade. Esta é uma advertência que abordaremos no presente estudo, deixando as demais para uma próxima oportunidade. Aqui, a palavra desviar se referia usualmente a um navio à deriva arrastando a sua âncora. Aplicando aos nossos dias, é como se o navio da nossa vida tivesse se soltado de suas amarras que o estavam mantendo firme no ancoradouro e saísse flutuando sem direção. Vida cristã sem o crente permanecer na fé não dá muito certo. Segunda advertência, o perigo da descrença. A descrença resulta em endurecimento do coração. Deixar de crer é uma das fontes do fracasso da vida cristã. Terceira advertência, o perigo da imaturidade. Diferente do crescimento físico de uma criança ou de um adolescente, que ocorre sempre numa dada direção, o crescimento espiritual regride se a pessoa ficar parada espiritualmente. Quem fica parado é como se andasse para trás em relação às coisas ao derredor, caso elas estejam avançando. Manter-se estagnado no crescimento espiritual é equivalente a regredir na vida espiritual, algo que leva a pessoa à imaturidade espiritual. Quarta advertência, o perigo do pecado deliberado. Se deixarmos de confiar em Jesus para perdoar nossos pecados, não haverá outra forma que possa nos proteger do julgamento de Deus sobre nós. Quinta advertência, o perigo da falta de resposta. O autor aponta que a mensagem dessa carta exige uma resposta positiva. Se não respondermos positivamente, perderemos parte de nossas recompensas e bênçãos. No próximo quadro, nós vemos mais um pouco sobre o perigo de se afastar das verdades de Deus. A carta aos Hebreus exorta seus leitores a manterem fé em Cristo. A primeira advertência, dentre as 5 que nós vimos, é a mais curta e a mais amena de todas elas. Note que essas advertências lidam com o afastamento do Evangelho, a descrença e o desprezo pelas coisas de Deus. O objetivo dessas advertências é exortar os leitores a manterem a fé
naquilo que Cristo fez por eles como Salvador. Aplicando a nós, não se trata de ameaçar ou provocar medo de que o crente possa vir a perder a sua salvação. Nem se propõe a testar a genuinidade de sua fé, mas chama a atenção para o fato de que aqueles que se dizem cristãos e repudiam Cristo parecem evidenciar que nunca o aceitaram realmente como Salvador. O escritor quer que seus leitores vejam as consequências desse afastamento e, com isso, sejam motivados a perseverar na fé, reconhecendo a graça e a misericórdia de Deus. Se os israelitas do Antigo Testamento receberam punição severa sempre que desobedeceram à lei mosaica que Deus lhes deu por meio dos anjos, a consequência por alguém desconsiderar o que Deus nos dá por meio do seu Filho, será ainda mais severa. O mundo vive puxando o crente para longe da igreja, fazendo-o negligente. A negligência aqui se refere às coisas de Deus. Satanás gosta muito de cristão negligente. Todos nós sabemos da tendência natural do cristão de se afastar do evangelho levado pelas coisas terrenas. Se nós, cristãos, não buscarmos conhecer a verdade e mantê-la viva em nossa mente, acabaremos nos afastando dela. Vivemos em um mundo que se esforça por nos separar da verdade. Uma das formas de se afastar da verdade é quando a pessoa começa a achar que o errado é o certo e que o certo é o errado. Isso acontece em muitas áreas da vida. Por exemplo, no trânsito, quando o motociclista anda na contramão ou trafega na calçada, ou quando motos e carros simplesmente avançam o sinal vermelho. O distanciamento do que é verdade e do que é certo se reflete também em muitos negócios, nas fraudes, nas sonegações e na violência do dia a dia. Esses são casos visíveis e extremos de afastamento do que é certo. Mas, quando chegamos ao ambiente cristão, o distanciamento da verdade ou o distanciamento do que é certo se desenvolve, na maioria das vezes, mas de forma sutil. A imagem do navio que se solta de suas amarras e flutua sem direção, arrastando sua âncora, aponta para os crentes que abandonaram ou que abandonam a âncora Jesus e vão se afastando silenciosamente, sem que haja qualquer rompimento dramático. Mas, quando os ventos da tribulação aparecem, as coisas de Cristo estão longe e a pessoa se sente perdida e sem direção nas águas turbulentas. No próximo quadro, nós vemos um pouco mais do texto de Hebreus, no capítulo 2, verso 2. Nesse texto, nós lemos sobre a palavra falada por meio dos anjos, ou por meio de anjos. Essa expressão se refere à aliança mosaica do Antigo Testamento, algo de grande importância para os judeus, dado que era a lei sob a qual eles viviam. Para eles, a vontade de Deus era inalterável e exigia obediência estrita. Sob essa antiga aliança, sobre a lei mosaica, a conexão entre toda transgressão ou desobediência e justo castigo era algo muito claro para eles. O autor de Hebreus busca alcançar seus leitores originais, dizendo que eles podiam contar com uma nova aliança que havia sido estabelecida não por meio de anjos, mas por meio do Filho de Deus, Jesus. Nessa nova aliança, haveria também punição severa para aqueles que deixassem de dar atenção ou negligenciassem de forma continuada a tão grande salvação que a aliança trouxe para eles. O que seria justo castigo para quem negligenciasse a salvação? Seria perdê-la? O escritor não especificou o que seria esse justo castigo, mas certamente não seria a perda da salvação, uma vez que as Escrituras afirmam especificamente que os crentes não podem perder sua salvação ou não perdem a sua salvação.
Isso aparece em diversas passagens da Bíblia. Dentre elas, podemos citar João capítulo 10, 28, verso 28 e 29, que eu leio aqui a seguir. Diz o texto: Eu lhes dou a vida eterna, Jesus dizendo, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A advertência aqui é contra negligenciar a salvação e a vida cristã que ela traz. O argumento, portanto, não é sobre rejeitar a salvação, mas sobre negligenciá-la. Negligenciar pressupõe que se possui algo, enquanto rejeitar pressupõe que não se tem. Outra coisa é que o autor não está encorajando os não crentes a se tornarem cristãos, mas está encorajando os cristãos a prestarem atenção à grande salvação que receberam do Senhor. Muitos dos problemas espirituais são causados pela negligência do crente, mais do que talvez por qualquer outro tipo de falha. Se negligenciarmos a Bíblia, a oração, deixarmos de nos congregar na igreja e desprezarmos as oportunidades de crescimento espiritual, começamos a nos desviar. São poucas as pessoas que deliberadamente, em um dado momento, viram as costas para Deus. Quando se afastam, o mais provável é que o façam lenta e progressivamente. No próximo quadro, mais uma pergunta. Por que Jesus foi rejeitado durante o seu ministério na Terra? Expectativas frustradas talvez tenha sido um dos maiores motivos para muitos terem rejeitado Jesus na época do seu ministério aqui na Terra. Havia aqueles que esperavam um Messias político que viesse libertar o povo do domínio romano. Jesus dizia que o meu reino não é deste mundo. Isso aparece lá em João 18,36. Porém, muitos não entenderam e ficaram decepcionados. Os leitores de Hebreus se sentiam frustrados frente a provações. Eles haviam aceitado Jesus, mas estavam enfrentando perseguições e isso os desanimava e os frustrava. É possível que hoje muitas pessoas também se sentem frustradas em relação a Jesus por conta de provações. Algumas são levadas a se aproximar dele com a promessa de que nunca mais ficarão doentes, terão um bom emprego e que todos os seus problemas serão resolvidos. Quando, porém, a tempestade da vida cai sobre eles, se frustram e se decepcionam. Muitos possuem expectativas frustradas resultantes de doutrinas erradas, tais como aquela que diz que quem é crente não tem problemas. Outros, mesmo não tendo tantas expectativas, sucumbem sobre o peso de uma crise e acabam se decepcionando com Jesus. Esquecem-se que Jesus, ele mesmo, disse: No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Isso aparece lá em João, capítulo 16, no verso 33. E Jesus disse também: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Como Jesus foi identificado em sua época? Dentro de uma visão negativa e de falso testemunho, por incrível que pareça, ele foi visto por alguns poucos como escândalo, como blasfemo por se dizer Deus, foi visto também como comilão, como beberrão e como subversivo. Foi visto como possesso e como impostor. Dentro de uma perspectiva positiva, porém, encontramos Jesus sendo visto por muitos como médico, mestre, profeta, filho de Davi. Como ele mesmo se identificou? Ele mesmo se identificou como filho do homem, pão da vida, luz do mundo, como sendo a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida e o caminho. Dependendo de como alguém identifica Jesus, ele pode ser rejeitado ou aceito como Salvador e Senhor.
No atual contexto, aceitar Jesus é mais do que vê-lo como personagem histórico ou como mais um profeta ou guia, como muitos o fazem hoje em dia. Vê-lo apenas dessa forma é, na realidade, rejeitá-lo. Ele disse algo sobre isso em Mateus capítulo 12, verso 30. Ele diz: "Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha." Aceitar Jesus é ter um encontro pessoal com ele e passar a vê-lo como Salvador e Senhor. Ele, Jesus, foi aceito por muitos e rejeitado por outros, no seu tempo e nos dias de hoje. A partir da experiência dos leitores originais da carta aos Hebreus e procurando aplicá-la ao nosso tempo, além dos motivos que já identificamos para rejeitar Jesus, será que há outros? Além da frustração já mencionada, muitos não aceitam Jesus como Salvador porque se sentem incomodados ou têm medo de mudar. Esse mecanismo também deve ter ocorrido na época da vinda de Jesus. Há aqueles com seus hábitos e convicções que relutam a, eventualmente, perderem privilégios, poder ou status. Outros até reconhecem Jesus como o caminho, mas concluem que para confiar nele, terão que renunciar a alguma coisa ligada ao seu modo de vida, o que não lhes convém. Outro motivo da rejeição de Jesus hoje é que muitos consideram Jesus simplesmente como um personagem histórico bom, mas distante de sua realidade cotidiana, de suas relações interpessoais, do seu trabalho, da sua família e de suas decisões existenciais. Além de apresentar Jesus como o maior, muito maior do que os anjos, o autor de Hebreus nos mostra que Jesus é qualificado para nos salvar. Seja porque ele é alguém maior do que os anjos, seja porque ele é maior que os profetas, ou mesmo maior do que o grande libertador Moisés, que libertou uma nação inteira da escravidão do Egito. Pois Jesus liberta não só uma nação etnicamente falando, mas uma nação mais ampla, formada por muitos povos, constituída por indivíduos que nele creem como Salvador e Senhor de suas vidas. Você faz parte dessa nação mais ampla, formada por todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador? Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de dar o seu like e mandar o link para algum amigo ou amiga que você queira compartilhar esse estudo. No próximo quadro, você pode ver o panorama dessa série sobre o livro de Hebreus que nós estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!